Olá, pessoal. Sou o Coronel Menezes e está no ar mais um episódio do Conexão Menezes. Esse é o nosso espaço de diálogo sobre temas que realmente fazem a diferença para o nosso Amazonas. Aqui a gente fala de política, segurança, economia, empreendedorismo e, é claro, dos grandes desafios que impactam o dia a dia do nosso povo. E hoje o assunto é urgente: mobilidade urbana e segurança no trânsito. Manaus já ultrapassou a marca de 1 milhão de veículos para uma população de um pouco mais de 2 milhões, 2 milhões e meio de habitantes. Isso significa que qualquer acidente ou chuva forte já é o suficiente para paralisar a cidade inteira ou boa parte dela. A mobilidade urbana é um problema em todas as grandes capitais brasileiras, mas aqui no Amazonas ela ganha contornos ainda mais críticos. O transporte coletivo fragilizado, o crescimento acelerado da frota e gargalos históricos que pedem soluções criativas ao mesmo tempo, vivemos o Setembro Amarelo do trânsito, é claro, período de conscientização nacional que nos lembra de algo essencial: salvar vidas. Depende das escolhas que fazemos no dia a dia. Então, bora juntos, porque a partir de agora está feita a conexão. Hoje, a conexão é com o professor Mário Ricardo Carvalho. Professor Mário Ricardo. Ele é palestrante, educador e especialista em trânsito. Tem uma longa experiência em mobilidade urbana e legislação de trânsito. Foi professor da Universidade Newton Lins, atuou como diretor de centros de formação de condutores no Amazonas e hoje leciona na Escola Pública de Trânsito do Detran. Ele é autor da palestra O Preço da Imprudência. Vou voltar essa parte aí. O preço da imprudência. Aí, só essa parte aí. Não, pode deixar. Aí, do jeito que tá bom, tá bom. Daí, tá ótimo. Ele é autor da palestra O Preço da Imprudência, voltada para a conscientização e a educação no trânsito, com a mensagem de que respeitar as regras de circulação é, acima de tudo, respeitar a vida. Professor Mário Ricardo, seja bem-vindo ao Conexão Menezes. Eu que agradeço o convite, Coronel Menezes, estou à sua disposição. Olha, o professor, ele gentilmente já chegou chegando, né? Ele escreveu um livro aqui que ele estava comentando comigo, é a sua tese de mestrado, A Logística Reversa e Coleta Seletiva do Lixo. Vou mostrar para você aqui, já estou fazendo uma propaganda para ele. Professor, muito obrigado pelo carinho. A gente falou um pouco ali da sua vida, mas antes de começar assim o nosso programa, efetivamente, para que o nosso público lhe conheça, a gente quer saber se o senhor é amazonense, como foi que o senhor cursou lá a universidade e como foi que o senhor chegou até aqui. Muito bem, então, sou amazonense, né, Manauara, Olha aí. nasci no bairro Praça 14 e, posteriormente, tive um colégio, né, estudei num colégio renomeado na nossa cidade, que foi o Pinóquio. Posteriormente, eu estudei no Ida Nelson, né, concluí até o ensino médio e depois fui fazer faculdade de economia na UFAM, né. Posteriormente, eu fiz as minhas pós-graduações, né, tenho 4 especializações e, posteriormente, também fiz o mestrado, né, em engenharia de processos industriais pela UFPA. Muito bom. Então, olha lá, o senhor era da área de economia, né? Amazonense, mas como foi que o senhor chegou nessa parte da mobilidade urbana, que é o tema da nossa palestra de Muito hoje bem, né? aqui, Então, do eu nosso estava diálogo? finalizando o curso de economia na UFAM e aí eu fui fazer um estágio no DETRAN, Departamento Ó, Estadual de Trânsito, trabalhando no setor da fiscalização. uhum, E na fiscalização, a minha equipe de trabalho eram todos instrutores de trânsito, né? Juntamente, e eu trabalhava visitando as autoescolas, verificando frequência de aluno, né? Se sim. estava fazendo o curso ou não, e também as aulas práticas, se estavam realizando, eles tinham que abrir a aula, fechar a aula, enfim. E aí fui entrando nesse network, nesse contato dessas pessoas, né? E eles me incentivaram: cara, tu tá terminando tua faculdade, faz esse curso aí de instrutor, que eu acho que vai Sim. ser bom para você. Que aí, tipo, ó, tem vezes que eu não posso dar aula, eu vou te colocar no meu lugar e você vai lá. E muito bem.
E aí eu escutando de todos, vamos dizer, das pessoas que me cercavam naquele momento, né? Faz o curso, falei, bom, tem que fazer esse curso, já finalizando a graduação em economia. E feito o curso, assim que eu me, Instrutor de escola. de instrutor, né? Assim, sobre o curso de Sim. instrutor de trânsito, vamos pegar no total de uma turma, vamos imaginar que 95% vai para a aula prática, ensinar o candidato a conduzir o veículo, Uhum. e os 5% vai ficar numa sala de aula, ensinando a legislação de trânsito, as infrações, a matéria de meio ambiente, mecânica, primeiros socorros, enfim. E eu fui para esse prisma, né? Para a sala de aula. Desses 5%, eu fui um desses que fui para a sala de aula. Uhum. E isso foi uma grande parte da minha vida, né? Se dedicado à educação, principalmente à educação de trânsito. Claro. E depois eu ingressei na universidade, né? Já estava com essa expertise, vamos lá, de uma boa didática e tal. E aí eu entrei na universidade também, e aí foi, de manhã, de tarde, de noite, ministrando aula, ou seja, sempre na área da educação. Eu tenho uma curiosidade para lhe perguntar, que não está no nosso script, é que o nosso Tranquilo. programa ele é aberto Fica à para vontade, tudo. coronel. O senhor falou de instrutor de trânsito. Quando eu era jovem, eu nasci no bairro da Cachoeirinha. Certo. O nosso domingo era irmos para o aeroporto Eduardo Gomes e ver o avião pousar. Então, era o nosso programa de domingo. Aí o avião pousava ali naquela faixa do meio. E aí a minha pergunta para o instrutor de trânsito, o que que acontece aqui com os nossos alunos? Porque eu vejo o seguinte no trânsito, né? Eles não ficam nem numa faixa nem noutra. Eles ficam no meio. Parece que estão copiando os pilotos de aviões, perdão. E outra coisa, baixa velocidade, a gente sabe que é na direita, mas o amazonense parece que não gosta da faixa da direita e baixa velocidade ele fica na esquerda. Muito bem, vamos por partes Vamos aí lá. tentar. Então vamos ver. Olha aí. Coronel, o que é que a gente observa, né? A educação no Brasil, eu vejo com a minha visão, como educador em todas as áreas, em termos de nota, uma nota 7. Tá? Mas se a gente falar para educação de trânsito, especificamente de trânsito, aí Isso. cai muito essa nota, né? Por quê? E principalmente aqui em Manaus. Porque os alunos, quando vão tirar a sua primeira CNH, eles estão preocupados com a prova, somente com a prova teórica. Então, eles Entendi. estudam para uma prova. Eles não estudam com o objetivo de que essa CNH, Carteira Nacional de Habilitação, vai valer para o resto da sua vida como condutor. Sim. Quer ver um exemplo? Se a gente, por exemplo, pegar qualquer pessoa, tirou a habilitação, 3 meses depois você faz uma pergunta para ele, que placa é essa? Ele não vai mais saber lembrar. Se você conduzir moto sem capacete, que tipo de infração é essa? Ele não vai lembrar. Ele não sabe se é Ele médio, não se é- sabe, não sabe. Então, quer dizer, infelizmente, as pessoas estudam a legislação de trânsito para uma prova somente, um preparatório. Posteriormente, se for querer seguir carreira, um concurso para ser policial rodoviário federal ou algum órgão de trânsito, aí estuda mais um pouco. Mas vamos dizer, a grande população, a grande sociedade, ela está preocupada mais em passar na prova, Mas somente. a prova, ela é uma parte escrita e tem a parte prática. Isso, Nós estamos isso. falando assim da parte prática. Tá, na parte teórica, né? É. Muito bem. Depois que ele passa da parte teórica, ele vai para a prática. Quantas e aí, horas mais ou menos? 20 horas. 20 horas de prática. 20 horas de prática, Tá. né? Então ele vai para as aulas práticas e tal. É ele e o instrutor. Então Sim. o instrutor é referência para ele. Então o instrutor, muitas das vezes, prático, né? Ele pega um aluno que já dirige, por exemplo, vamos pensar de um jovem que tem 18 anos, que aprendeu a dirigir com 16, 17 anos e tal, né? E aí ele vai tentar tirar os vícios dessa pessoa, né? De colocar o braço para fora do Sim. carro, né? De conduzir com apenas uma das mãos, de aumentar o som, deitar o banco do carro. Então são uma série de vícios que ele já aprendeu, né? E o instrutor ele vai ter a missão de tirar esses vícios. É muito mais fácil para o instrutor prático pegar um aluno que não tem habilidade sabe nenhuma, não nada. sabe nada, que ele vai ensinar da forma correta, do que pegar aquele que já tem vícios e desacostumar ele, ou seja, tirar os vícios daquele. Não, eu concordo. Mas o senhor tem percebido, é uma crítica construtiva. Não. Olha o que acontece assim, no trânsito. Eu estou falando de Manaus. Em primeiro lugar, as pessoas que andam com baixa velocidade, não sei se isso é enfatizado, eles andam na pista da esquerda. Então a gente tem um carro, né, um carro leve na pista da esquerda e você querendo ultrapassar e você às vezes buzina, ele não sai. Principalmente à noite, isso piora. E aí te obriga, a você que tem uma experiência maior no trânsito, a passar pela direita, que é errado. E isso poderá causar até um acidente. É fato isso?
É fato, fato, com certeza. Então, aquilo que eu falei para o senhor, a mesma coisa da teoria acontece na prática. Então, o instrutor, ele ensina lá o aluno, ele tirou a habilitação, agora ele acha que está no direito dele, ele é habilitado, ele pode dirigir da forma e da maneira que ele achar adequado, desrespeitando completamente todas as regras do trânsito. Daí a gente observa, vamos falar por categorias. Sim. Motociclistas, às vezes, quer ter um corredor exclusivo para ele, não tem essa possibilidade na nossa cidade, e aí ele quer, pelo serviço que ele faz, né, de entregador, vamos imaginar, serviço de delivery que cresceu muito após a pandemia. Então ele recebe uma informação na empresa, olha, você Sim. tem tantos para entregar hoje. E aí ele vai sair costurando o trânsito de qualquer maneira para tentar cumprir aquilo que ele tem estabelecido pela empresa. Ele não pensa que ele está colocando dessa forma a vida dele em risco e das outras pessoas também. Em veículos leves é a mesma coisa. O condutor na faixa da esquerda andando a 40 km por hora, 30 km por hora. Sabemos que a velocidade máxima que o condutor pode empregar dentro da cidade de Manaus é de 60 km por hora. Sim. Então, pela esquerda, ainda a 30, ele vai estar completamente atrapalhando o trânsito. Então, se ele quer andar em menor velocidade, que ele busca a faixa da direita. Então, não tem essa, vamos dizer assim, percepção de alguma parte dos condutores com relação... E atrapalha o trânsito, com certeza. Quem está querendo andar corretamente em maior velocidade, né, vai se sentir frustrado por essa situação. Em outras cidades é diferente, né? A postura, o comportamento de alguns condutores são diferentes. Em termos de mais atenção ao trânsito, respeitar as normas e as regras de trânsito e principalmente o pedestre, que é um fator que aqui em Manaus também os condutores, infelizmente, não dão a devida atenção. Falando então de mobilidade urbana em si, vamos lá. Manaus, para você que está nos assistindo, Manaus é uma cidade hoje aí com 2,5 milhões de habitantes. Nós temos 3 eixos, vamos colocar assim, no sentido norte-sul, né? Que o sul é para o lado do Rio Negro, o centro da cidade, o norte vamos colocar esse sentido aeroporto, e aí nós temos a Constantino Neri, Djalma Batista e Avenida das Torres. 3 eixos. E no sentido leste-oeste, sentido Ponta Negra Distrito, nós temos um eixo praticamente, que é o que sai da Ponta Negra e nos conduz até a Efigênio Salles. Eu queria do senhor, nesse momento, como é que está o raio-x da mobilidade urbana na cidade de Manaus? Como é que o senhor avalia? Olha, a gente observa que Manaus, logo no início, você falou que está em mais ou menos uma frota já de 1 milhão de veículos, né? Então, é Isso. muitos veículos. E para colocar todos esses veículos em circulação ao mesmo tempo se torna, às vezes, complicado. A gente pega um trânsito mais, vamos dizer assim, melhor no domingo, né? Que a maioria das famílias estão em casa, então a gente vê um trânsito mais tranquilo. Mas nos horários de pico, por exemplo, de segunda a sexta, de 6 da manhã a 8 da manhã e 5 da tarde às 7 da noite, de manhã, horário de pico, as pessoas se deslocando para o trabalho. E de 5 a 7 da noite se deslocando para suas residências ou indo para a faculdade. Então, esses horários é extremo gargalo no nosso trânsito na cidade. A gente observa, por exemplo, tem vários exemplos, mas vamos dar um exemplo que eu também trafego por esse exemplo, por esse local todo dia. Eu venho, por exemplo, pelo São Jorge, né? E aí eu estou indo pela Avenida São Jorge, vou para sentido a Coronel Teixeira, da Ponta Negra. Okay. Então você observa ali, passando ali do primeiro bis, do SIGS e tal, das 5 horas da tarde, mais 4h30 da tarde até umas 6h30 é um horário congestionado total, né? E isso o trânsito fluindo. Imagina se acontece um sinistro, alguma coisa. Aí, esse congestionamento vai dar lá na João Valério do Vieira Alves, por exemplo, né? Já vi situações também que, por exemplo, aqui na Efigênio Salles, da Civargas, um sinistro que aconteceu, por exemplo, que foi logo na subida do viaduto Gilberto Mestrinho, um sinistro ali naquele local, foi dar reflexo lá no São Jorge, praticamente, né? Pegou aí a Efigênio Salles, pegou a Daci Vargas, pegou até o Mário Pinto, a Jacira Reis foi lá no São Jorge, lá. Então, para você ver, então existem uns gargalos muito severos no trânsito da nossa cidade. O que fazer? Qual é a solução para isso, né? E aí a gente tem que entender, estudar, vamos pegar as categorias por partes e entender como é que eles se posicionam também, porque eles fazem parte do trânsito. Será que as empresas podem sair mais cedo ou sair mais tarde? Escutar as categorias e escutar propostas, né? Eu não sou o rei da solução, mas eu digo que se a gente escutar as propostas, a gente vai chegar num denominador comum que seja bom para todos. Mas, por exemplo, a prefeitura lida com isso, o Estado tem a parte do Detran.
Qual o papel deles nesse processo, nessa mesa aí de negociação, de sentar com essas categorias para, nesse sentido, buscar a solução do problema? O que o senhor está vendo Eu nisso? vejo que a prefeitura ela é responsável pelo trânsito da nossa cidade, né, Uhum, através do órgão IMMU, e o Detran é responsável para condutores e para veículos. Então, cada uhum. qual tem as suas responsabilidades. Então, é chamar, né, qual é o nosso objetivo maior? Preservar vidas, dar maior mobilidade, maior fluidez para o trânsito. Então, vamos escutar as pessoas, não é eu, por exemplo, como gestor do IMMU ou como gestor do Detran, tomar a decisão e aquilo e acabou. É escutar as categorias para tentar fazer um fórum sobre Sim. mobilidade urbana e É. assim a gente tomar as melhores Mas a decisões. minha pergunta é exatamente essa. Na sua avaliação, esses gestores estão fazendo isso? Estão buscando essa solução? E qual o reflexo disso no dia a dia do nosso trânsito? Olha, eu acredito que eles fazem o papel dele, mas Hum, poderia fazer um pouco mais, ser mais vamos eficaz, lá. ser mais eficaz, Hum, no sentido de ter uma comunicação melhor, né, entre eles, de se poderem planejar com um único objetivo, né? uhum. Às vezes um vai pensa uma coisa, outro pensa outra coisa, não. Vamos juntar nossas forças e pensar num único objetivo comum para o bem maior que é da sociedade como um todo, na nossa cidade. Olha bem, nós estávamos falando, eu falei que nesse sentido de deslocamento no eixo norte-sul, nós temos as nossas três vias, Constantino Neri, repito, a Djalma Batista e a Avenida das Torres. E aí eu até esqueci de mencionar que agora tem o, a parte dessa obra que foi concluída pelo governo do estado, que ela, Rapidão, o rapidão. Rapidão, né, que ela praticamente circunda todo o perímetro da nossa cidade. Mas considerando esse sentido norte-sul, porque aí tem as vias que escoam lateralmente, né, como a gente fala espinha de peixe, é, já se comentou e durante as campanhas para a prefeitura, comenta-se muito em maximizar o transporte. Qual o meio, na sua avaliação, que poderia fazer com que a prefeitura ou o Estado fizesse obras ou apresentasse soluções para a retirada de uma boa parcela desse número de veículos das ruas? Porque nós vamos falar do motociclista agora, né? Eu não sei quantos carros entram todos os meses na cidade de Manaus. De repente você pode colocar esse número se tiver, mas tem, quando eu falo entram, que são adquiridos Sim, e sim. fazem parte desse contexto. Mas o que que o governo do estado ou a prefeitura poderiam colocar para a melhoria do transporte público com a finalidade de tirar veículo das ruas? Vamos lá. O que que eu observo, né? Já de gestões passadas, né, nossos políticos que estavam no poder, foi pensado sobre um monotrilho na nossa cidade, Isso, é foi isso aí. pensado sobre o metrô de superfície, enfim, para dessa forma, colocando esse monotrilho em prática, né, e iria desafogar a quantidade de ônibus coletivos na nossa Uhum. cidade, porque esses ônibus seriam realocados para outras posições e nessa principal avenida que sou, Hum. como citou, da Zona Norte para a Zona Sul, teria essa fluidez melhor Sim. pelo monotrilho. Foi uma solução Monotrilho, o metrô de em superfície. Isso superfície. foi pensado, né, Sim. anteriormente, mas infelizmente hoje, na prática, existe? Não, não existe, né? Mas se existisse, seria uma solução? Seria uma Porque solução, nós temos que dar uma solução. Olha bem, onde é que está o maior fluxo hoje das pessoas em Manaus? É na Zona Norte, na Zona Leste, sim, nós temos ali 1 milhão de habitantes sim, sim, praticamente. sim. E esse sentido de deslocamento para o centro da cidade com essas artérias, né, é onde está residindo a maior parte da Sim, população. Então, na minha opinião, o Estado, quando eu falo Estado, o ente municipal ou estadual, ou até mesmo com a ajuda do federal, tem que construir programas, dar soluções para tirar esses veículos e a população se ajustar a isso, como ocorre nos grandes centros, como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e etc. sim, com certeza. Então, o que que a gente observa? As pessoas, né, criam uma expectativa que foi citada há uma década atrás, né? Uhum. Vai ter o monotrilho, vai ter isso. Infelizmente, hoje em dia não aconteceu. Mas se caso viesse efetivamente, ou se tivesse o monotrilho, com Sim. certeza a fluidez no trânsito da nossa cidade, principalmente trazer as pessoas da zona leste, da zona norte para o centro da cidade, seria outra perspectiva, vamos dizer assim, bem melhor do que está acontecendo hoje. Né? O que fizeram simplesmente foi pintar a faixa,
faixa da Constantino Neri para dar fluidez àquele veículo, se não me falha o nome, é o Expresso, o grande, né? Que troca de gestão, troca também o nome, e ele fica, vamos dizer assim, sendo esse meio de transporte para a grande massa da população. A gente observa também agora que a prefeitura ela está pensando ela já está trabalhando com mutirão nos bairros. O mutirão no bairro desse ano foi escolhido o centro da cidade, ou seja, para melhorar a fluidez no centro, para, você já viu a faixa liberada no centro agora, tentar dar mais revitalização do centro da nossa cidade, né? Então, se a gente tivesse, vamos imaginar, o monotrilho vindo da Zona Leste para da Zona Norte e chegando até o centro da cidade, seria muito bem aceito pela população. E aí, como não tem, o que podemos fazer? Vamos pensar no que a gente faz hoje, né? Então, muitas pessoas se deslocam para hoje o centro da cidade, não mais no transporte coletivo, né? Eles preferem aí de pagar um pouquinho a mais, mas contratar um Uber, um serviço de Uber, e se desloca do centro para a cidade. Venho no centro, paro aonde eu quero, na loja que eu quero fazer minha compra, compro lá o que eu tenho interesse, quando eu terminei, aciono o Uber chega lá, me pega e me leva. Então, o Uber veio para solucionar nesse sentido, mas quem entra em, vamos dizer, em colapso, Sim. o transporte coletivo. Perfeito. Né? Uma coisa justa melhorou aqui, mas entra em colapso com o transporte coletivo. Nós estamos falando, então, de transporte de massa. Eu quero mudar rapidamente, mas antes de mudar esse tema, transporte de massa, o que nós temos hoje é o Expresso, né? Com essa faixa exclusiva. Ele está funcionando, na sua opinião? Ele funciona, né? Ele tem um tempo parado, agora parece que voltou, está funcionando novamente, e aí quando ele está em operação, os agentes do IMU, eles ficam nas plataformas acompanhando para ver se nenhum veículo leve, né? Ele trafega no espaço que é determinado para ele. Mas quando eu deixo uma faixa de exclusividade para esse veículo, eu comprometo as outras faixas e congestiono o trânsito. Então, o que eu vejo? Ela não pode ser totalmente de exclusividade para o veículo, mas nas proximidades das paradas, né? Das plataformas, que fica de exclusividade para ele, somente no local das plataformas. Ele trafega, o outro veículo trafega. Um veículo vem, quando ele está se aproximando da plataforma, ele tem que sinalizar para a direita e se deslocar para a faixa do centro. Aí nós temos os terminais, né? T1, T2, T4 e o T5. Aí são terminais que acredito que o Expresso ele não anda por esses terminais, né? Os terminais servem para o ônibus menor, né? O coletivo, que faz a interligação entre os bairros, né? Vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor falou do centro. O centro está fazendo, a prefeitura está investindo na revitalização. Manaus é uma cidade banhada pelo Rio Negro, nós ficamos à esquerda do Rio Negro, e uma grande parte da cidade, essa conexão, vamos colocar assim, Zona Leste com Zona Oeste. A gente não poderia aproveitar os rios, não? O nosso Rio Negro, para trazer alguma solução, se não acha isso viável? Nós temos, digamos assim, possibilidade de fazer mini porto, né? Desde o Puraquequara, vamos colocar assim, até a Marina do Davi. Bom, boa pergunta. Eu não vou falar como educador de trânsito, né, transporte terrestre, mas como professor de logística também, que eu tenho conhecimento, né, atuei muito na área em vez. Então, veja a situação de a maioria das cargas que chegam na nossa cidade, vamos pensar assim, chegam através do modal fluvial, né? Então, elas chegam, né, do polo industrial e mesma coisa também para a sua exportação, né? A grande massa vai através do modal fluvial. E aí, o que a gente vê, né, sobre as pessoas, né, da nossa cidade? Poderia, sim, ter terminais voltados aí, um na Zona Leste, outro na Zona Oeste, para direcionar essas pessoas para vir para o centro, como acontece no Rio de Janeiro, lá nas barcas do Rio de Janeiro, que atravessam do Rio de Janeiro para Niterói. É super válido, então, é maravilhoso. Por que nós não temos essa solução? E isso, na minha visão, já deveria ter acontecido há mais de 20 anos, 30 anos atrás. A gente sabe como é que é o fluxo, né? Enfim, então a cidade está inchada efetivamente de veículos, mas a gente pode dar fluidez, principalmente para a grande massa. Se a gente observa que o transporte coletivo está em decadência, né? Tá, vamos dizer assim, ele vem se renovando, vem alterando as frotas e tal, mas a população, estou falando pelo lado da população, ela não traz. O que você prefere? Ir no transporte coletivo ou no Uber? A pessoa vai no Uber. Você vai no transporte coletivo ou no moto aplicativo? No moto aplicativo. Então, por isso a gente observa essa situação para o transporte coletivo. E aí, seria viável sair da Zona Leste, de um
um ponto, ou Isso. da Zona Oeste, e se direcionar ao centro da cidade, com certeza, com certeza. Ou até da Zona Oeste, vir até o Distrito Industrial, algum ponto ali, Perfeito. enfim, deslocamento. Seria muito mais fácil você vir através de um barco determinado para chegar num ponto, e daquele ponto ir para a empresa do distrito, que a pessoa trabalha, do que ela pegar um ônibus 4, 5 horas da manhã e vir devagarzinho, que tem todas as paradas até ele chegar na empresa onde ele trabalha. Lembrando também que a maioria das empresas do distrito disponibiliza a sua rota própria. Então, ela vai, pega o colaborador em casa e tal, e vai deixar ele lá. Eu falo essa parte para você que está nos escutando do transporte fluvial, porque se a gente sai do Puraquequara, quando a gente fala Puraquequara, é distrito industrial, né? E você vê ali várias áreas em que Manaus você tem possibilidade de fazer porto, o próprio Porto da Ceasa, já tem, né? Aí você vem no centro da cidade, ali na Feira da Banana, você tem o Educando, você tem o São Raimundo, você tem a Compensa, e você vai parar na Ponta Negra e Marina do Davi. E eu estou falando isso hoje, nesse programa, com relação a dar fluidez para o trânsito, porque o centro está sendo revitalizado, a gente já comentou, e agora também tem um grande projeto da prefeitura, vamos colocar assim, um projeto que envolve a parte de turismo, praia, lá na frente do Encontro das Águas. Então a gente tem esse momento lá, com o momento da Ponta Negra e centro da cidade. Eu vejo que é hora de se pensar em alguma coisa na parte fluvial. Ok, eu posso também citar aqui como exemplo, por exemplo, os países, né, de primeiro mundo, o que as pessoas pensam lá, né, em relação à fluidez no trânsito. Por exemplo, ele tem um transporte coletivo eficiente, ou ele tem uma rota que disponibiliza para ele ir para o trabalho, ou ele tem um carro dele também que vai para o trabalho. Perfeito. Se ele tem uma rota que disponibiliza para ele levar para o trabalho, ou se ele tem um transporte coletivo eficiente, ele vai nesses dois transportes e deixa o carro dele em casa, ou seja, só vai utilizar o carro dele para o final de semana, para sua família, menos gasto, menos combustível, menos tudo. E aí o que acontece? O carro dele vai utilizar para as coisas que ele quer fazer, sair com a família, ir no supermercado, enfim, é menos o carro em circulação no trânsito. Ele opta pelo transporte coletivo de massa, né? E também ou pelo transporte coletivo ou pelo metrô, enfim, que ele vai chegar do mesmo jeito no trabalho. Eu queria abordar, já estamos caminhando para o final do nosso programa, professor. Eu queria abordar o seguinte: esse mês, setembro amarelo, conscientização de trânsito. Queria saber a mensagem para o nosso público, né, nesse momento que nós estamos vivendo. Queria que o senhor abordasse a parte da direção defensiva e por que nós ainda não temos corredor exclusivo de moto, que é um grande problema no trânsito da cidade de Manaus. Muito bem, então estamos aí no mês de setembro, mês voltado, todas as atenções voltadas para o trânsito, né? Do dia 18 até o dia 25 de setembro existe aí a Semana Nacional do Trânsito a nível nacional, então o foco está no trânsito. E o tema desse ano é desacelera, seu bem maior é a vida. Então, infelizmente, o que está acontecendo não só em Manaus, mas no Brasil como um todo, né, é que as pessoas, infelizmente, estão saindo das suas residências para trabalhar, ganhar o seu pão no dia a dia, e infelizmente não estão conseguindo voltar para os seus lares, né? Para seus lares, para suas famílias. Então, logo agora no mês de setembro, iniciamos muito triste aqui na nossa cidade. Tivemos aí 3 acidentes no dia 1º de setembro, uma com uma senhora idosa, né, foi tentar atravessar a via, tinha ido comprar uma mercadoria no comércio próximo à sua residência e foi tentar atravessar a via. Veio um condutor, atropelou essa senhora e esmagou praticamente essa senhora com um outro veículo. Um outro caso, a senhora também de 42 anos, foi tentar atravessar a via e foi colidido com uma carreta, né? E o outro caso foi com um motociclista na Torquato Tapajós, que vinha no seu sentido normal, centro-bairro, e um condutor, pela sua imprudência, foi fazer um retorno num local proibido, né? Nem permitido fazer o retorno naquele local, e aí ele foi fazer o retorno e o condutor da moto não teve nem como desviar, foi rápido, né? Ele imaginou que dava tempo, eu acredito, e o condutor da moto chegou muito rápido e outra colisão, vítima fatal. Então, para você ter como ideia, né, agora, mais ou menos, já estamos com aproximadamente 180 mortes no trânsito da cidade de Manaus, né, agora no ano de 2025, chegando aí nessa marca, e infelizmente, e aí você poderia perguntar, qual seria o ideal, professor? Tem um número aí, como é que os países conseguiram reduzir esse percentual e tal, pronto? Nenhum. A gente não quer que nenhuma vida seja
perdida no trânsito, né? Por muito tempo, esses números entraram como estatísticas. E as pessoas, como é que eu vou analisar isso? Nem analisava. Entrava aqui, ou seja, passava como se fosse invisível. E agora não, agora a gente precisa dar vez e voz à tona, né? São famílias dilaceradas, são famílias que perderam seu ente querido. Imagina você, coronel, uma mãe que perdeu o marido, ficou lá para cuidar de 3 filhos. Como é que vai ser a vida dessa pessoa daqui para frente? Né? Então, a gente precisa estar olhando. Então, por isso, desacelera. Seu bem maior é a vida. Direção defensiva. O nosso pessoal, a gente sabe que o calor é intenso na cidade de Manaus. Nós estamos aqui muito próximo da linha do Equador. Isso tem alguma influência? Porque o pessoal, ele não tem uma postura, estou falando de todos, principalmente agora, né, o motociclista. Ele não tem uma postura defensiva, ele tem uma postura muito proativa, e isso leva ao acidente. Com certeza, né? A gente sabe que a moto, vamos lá, ela é o veículo mais barato do que um carro, então muitas pessoas optam pela moto, muitas pessoas conseguem ter essa moto com facilidade, aprende até a pilotar uma moto com 10, 12 anos, enfim, vem do interior para Manaus. No interior podia fazer tudo e mais um pouco. Em Manaus acha que vai ser a mesma coisa. Não é. A gente tem que mudar essa cultura, né? Então a gente observa que isso é muito mais cultural também das pessoas, dos próprios condutores. E aí a gente observa também um segmento que cresceu muito, o serviço de delivery, né? As empresas terceirizam essas entregas e aí as pessoas estão trabalhando, têm o compromisso de entregar a mercadoria para o cliente e fazem das tripas os corações. Essa que é a realidade, né? Defensivo. Quem é que anda em moto defensiva? Se o cara for andar pela direita devagar, não existe, né? A não ser se for uma passeata, todo mundo acompanhando, né? Enfim, mas na prática, no dia a dia, não existe, né? Em relação ao calor da nossa cidade, o capacete é obrigatório, né? Claro. Infelizmente, muitas pessoas andam sem o capacete. É uma infração de natureza gravíssima, 7 pontos da CNH, e o condutor fica direto suspenso do direito de dirigir, né? Ele perde aí a sua habilitação, e aí muitas vezes o condutor nem sabe disso, se esquece disso, né? E aí, quando dá esse tipo de moto também, o condutor está em movimento com a moto, então a gente só tem como anotar realmente a placa desse condutor e transcrever a multa para ele, mas não tem como a gente mandar parar, reter ele, segurar, parar, enfim, né? Geralmente está em movimento. E a gente precisa ter também, nesse número que eu lhe falei aí de aproximadamente 180 mortes no trânsito da nossa cidade, 50%, vamos dizer assim, são motociclistas. Muito bem. Pessoal, nós estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje. Eu queria abordar outros temas, como também a parte de obras de arte, né, que a gente não conseguiu tocar, mas vamos ter uma segunda oportunidade. Professor Mário, quero agradecer aqui a sua presença e deixar para que o senhor faça as suas considerações finais e passe a mensagem para o nosso público, principalmente por estarmos vivendo o Setembro Amarelo. Muito bem. Então, a minha mensagem aqui que eu gostaria de deixar é voltar especificamente para o pedestre, né? Porque o pedestre é vidas. Você, ao conduzir o veículo, se deparar com o pedestre na faixa de pedestre, muita atenção. Você acha que o pedestre vai conseguir fazer a travessia na faixa de pedestre e, na prática, muitas das vezes ele não acontece. Principalmente quando esse pedestre se tratar de idosos, crianças, gestantes, deficientes, né? De deficiências múltiplas, pessoas especiais. Então, a gente tem que ter um pouco de empatia para o outro, né? Em outras cidades, por exemplo, aqui próximo a gente, Boa Vista, né? Tem a faixa de pedestre, o pedestre só coloca o pé, ele se posiciona lateralmente para atravessar a faixa, os veículos param e ele faz a travessia com maior tranquilidade. Mas isso não foi do dia para a noite, tem 3 décadas que isso acontece em Boa Vista. Quer dizer, é mais educação para o trânsito. Então, vamos tentar trazer essa educação também para Manaus. Chegou a nossa vez. Então, a gente precisa cada vez mais ter um trânsito mais humano, mais seguro e mais funcional. É isso, Coronel. Muito obrigado. Obrigado também a você que está conosco. E eu quero dizer que aqui no Conexão Menezes, você sempre terá um tema a ser discutido com aquelas pessoas que realmente entendem desse tema. É uma conversa franca, boa, aberta, né? E esse tema sempre é voltado para os grandes desafios que tem o nosso Estado e também, obviamente, as soluções para esses problemas. Obrigado pela sua audiência. Na próxima semana temos mais
Fique conosco. Professor, obrigado. abraço pra- E vamos voltar para continuarmos essa conversa que ela é muito boa. Eu fico à sua disposição, coronel. Um abraço a todos. Selva.